Glória a Deus. Amém, queridos? Quem aqui foi chamado para frutificar? Diz um amém aí. Glória a Deus. Quem aqui vai dar muito fruto? Quem vai frutificar no seu casamento aí? Quem vai frutificar aí na sua vida financeira? Quem vai frutificar no seu ministério? Amém, queridos? Só que a gente precisa ser um pouquinho mais animado, né? Se a gente acredita nisso, né não? Precisa ser um pouquinho mais animado, né? Vamos falar um pouquinho mais animado? Você consegue falar isso comigo? Mais animado? Quem é que vai frutificar aqui? Amém? Glória a Deus. No que você quer frutificar, querido? O que é que você tem almejado frutificar? Eu sei que é em todas as áreas, mas de repente tem aquela área específica que você não vê a hora. Você não vê a hora de dar muito fruto. Amém? Você pode fechar os seus olhos agora? Se você quiser falar baixinho para ninguém ouvir, ou se você quiser gritar para todo mundo ouvir, a hora que falar quem é que vai frutificar, você vai falar, eu vou frutificar. Aí você vai falar a área que você quer frutificar no meu casamento, no meu ministério, na minha vida financeira, com os meus filhos, nos meus relacionamentos, aonde você quer frutificar? Você pode falar isso? Você pode declarar isso para que o nosso inimigo ouça, para que os nossos inimigos venham ouvir isso? Amém? Eu vou dizer, você pode repetir isso comigo? Eu vou frutificar. Fala assim comigo, eu vou frutificar. Você pode dizer a área que você vai frutificar agora? Você pode dizer isso? Eu vou frutificar. Nas minhas finanças, eu vou frutificar. No meu casamento, eu vou frutificar. No meu ministério, o meu ministério vai dar frutos. Eu vou frutificar. Você pode dizer isso? Você pode declarar isso, queridos? Aleluia. Você pode crer nisso, declarar isso. Crie, por isso falei. Por isso declarei. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, deixa eu pedir para você já abrir a sua Bíblia comigo no livro de Provérbios 24. Provérbios 24, a partir do versículo 30. Nós estamos aí numa série de mensagens, queridos. É tempo de frutificar, vencendo os inimigos da frutificação. Inimigos que têm tentado nos impedir de levar uma vida frutífera, uma vida próspera, uma vida abundante em Deus. Amém? O primeiro inimigo que a gente viu aí, nós vimos sobre o inimigo chamado medo. O medo que tenta nos paralisar para que a gente não avance como Deus quer e não viva essa vida frutífera, não prospere. Depois nós vimos aí sobre o inimigo chamado mentira. Esse inimigo que tenta se instalar na nossa mente, né? E tenta também nos paralisar, nos impedir também de viver essa vida frutífera, tentando aí se instalar na nossa mente a mentira, queridos. A mentira tem poder? Tem poder, sim. Ela tem poder quando você acredita que ela é uma verdade. Se ela se instalar na sua mente, você acreditar que aquela mentira é uma verdade, ela pode te impedir de frutificar e pode causar destruições na sua vida. A mentira ela só vai ter poder se você está acreditando que ela é uma verdade. Então ela pode causar danos, sim. Então nós vimos sobre esse inimigo chamado mentira. Amém? E hoje nós vamos ver sobre um outro inimigo aí, que eu quero meditar com vocês, que está nesse texto de Provérbios 24, do versículo 30 ao versículo 34. Antes de nós lermos, vamos mais um instante orar ao Senhor. Feche seus olhos por mais um instante. Senhor, eu quero, em mais esse momento, pedir ao Senhor que o Senhor fale conosco, fale aos nossos corações através desta palavra. Em nome de Jesus, me usa como um instrumento e um canal do Senhor e prepara o coração dos meus irmãos como uma boa terra para que a gente possa frutificar como o Senhor quer, Pai. Porque é vontade do Senhor que venhamos dar muitos frutos, porque é dessa maneira que nós glorificamos o Teu santo nome. Então, Pai, nos ajuda nesta noite, usando a minha vida, preparando os nossos corações para que venhamos dar esses frutos. Em nome de Jesus. Essa palavra ela não venha simplesmente entrar na nossa mente, mas ela venha descer ao nosso coração, nós venhamos colocá-la em prática nas nossas vidas e venhamos dar muitos frutos, porque essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Provérbios 24, a partir do versículo 30.
Diz assim: passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte. O chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando. Olhei e aprendi esta lição. Vou dormir um pouco. Vou cochilar um momento. Vou cruzar os braços e vou descansar um pouquinho mais. Mas a pobreza lhe virá como um assaltante, e a sua miséria como um homem armado. Amém, queridos? Baseado nesse texto, eu quero compartilhar uma palavra no seu coração, que fala aí sobre mais um inimigo que a gente precisa vencer para ter uma vida frutífera, que é vencendo o inimigo chamado procrastinação. Vencendo o inimigo chamado procrastinação. O que é a procrastinação, queridos? Procrastinação é o ato da gente deixar para depois. Depois eu faço. Amanhã eu vou. Mais tarde. Daqui a pouco. Semana que vem. Daqui a pouco eu vou fazer. Depois eu pago. Depois eu compro. Amanhã eu começo a orar. Amanhã eu vou começar a leitura. Amanhã, depois, amanhã, depois. Isso é a procrastinação, queridos, nós vamos ver aqui, é claro que vão ser algumas coisas, mas esse é um inimigo que, se a gente não atentar para ele, ele tem o poder de nos levar a uma vida infrutífera e destruir muitas coisas que já estão até feitas e nos impedir de frutificar. Depois eu faço, depois aconteço, depois eu vou. Amanhã, mês que vem, semana que vem, amanhã eu começo. Ou depois de amanhã eu deixo de fazer. Né? Procrastinação. Mas eu quero começar essa palavra, queridos, quando se fala desse inimigo, fazendo uma citação de um livro, de uma frase que está num livro de uma autora, e eu indico esse livro para você ler, da Joyce Meyer. Um livro que se chama... Deixa eu me lembrar o tema agora, queridos. Crie bons hábitos e livre-se dos maus hábitos. Muito bom. Eu ainda nem acabei de ler esse livro, mas até quando eu estava preparando essa mensagem, várias das citações que estão dentro dessa mensagem, acaba até estar no livro da pastora Joyce Meyer, que é algo tremendo. Se você puder, se você está lutando contra esse inimigo, eu indico você ler esse livro, queridos. E para mim até ministrar de maneira mais tranquila, deixa eu até falar algo que eu acho que para mim me sentir mais tranquilo. Eu estou junto com vocês nessa luta. Meus irmãos, estamos juntos. Estamos juntos. Mas nós vamos vencer esse inimigo em nome de Jesus. Amém? Nós vamos vencer esse inimigo. Eu falando que eu faço questão de falar, porque senão eu acho que eu me sinto até mal falando sobre vencer esse inimigo. Mas... particularmente eu preciso me encharcar. Essas verdades que eu vou compartilhar, algumas delas que eu vou compartilhar com vocês, eu preciso estar me encharcando muito mais dela para vencer esse inimigo chamado procrastinação. Amém? E como eu disse, eu quero começar com uma citação desse livro, da Joyce, que ela diz assim: nós podemos pensar em fazer a coisa certa, nós podemos planejar em fazê-la, nós podemos falar sobre fazer a coisa certa, mas nada vai mudar enquanto a gente não começar a fazer. Novamente, para você guardar, a gente pode pensar em fazer a coisa certa, a gente pode planejar para fazer a coisa certa, a gente pode falar sobre fazer a coisa certa, mas nada vai mudar enquanto a gente não começar consistentemente a fazer o que precisa ser feito. Amém, queridos? Agora, por que é que nós procrastinamos? Por que a gente procrastina? Tem algo que é bem simples. Quero que você pense aí nas suas procrastinações. Por que é que a gente procrastina? Quem poderia compartilhar comigo aí? Diga uma coisa para mim aqui. Eu vou falar alguns que eu acho aqui dentro desse texto. Por que é que a gente acaba procrastinando, deixando para depois? Fala, Lorena. Preguiça.
Ô, preguiça! Amanhã eu faço, estou cansado. Cheguei cansado, aí Deus sabe o tanto que eu trabalhei, como eu estou cansado. Amanhã eu faço. Aí chega amanhã, você fala, amanhã eu faço. Chega depois da manhã, você fala, depois da manhã eu faço. Aí chega, não, semana que vem eu faço. Meu marido, arruma aquela portinha do armário para mim, semana que vem eu arrumo. Fala uma aí, maridos, para lembrar agora, só para eu descontar agora das esposas. Hã? Ixi, não tem ninguém, só os maridos que acabam procrastinando. Os homens, para me ajudar aí, que eu não vi nenhum exemplo dos maridos. Hã? Mas depois eu faço. Preguiça, queridos. É algo assim que a gente está até rindo, né? A gente está brincando, mas a gente vai ver aqui no decorrer da mensagem que se a gente não tomar cuidado, isso é tão perigoso. Isso pode nos impedir de frutificar abundantemente. Mas uma das coisas que nos leva a procrastinar é a preguiça. O texto diz aí, né? Passei pelo campo do preguiçoso. E nós vamos ver, principalmente em Provérbios, você vai ver inúmeros textos em Provérbios, a Bíblia exortando o preguiçoso. A Bíblia condena a preguiça, de não sermos pessoas preguiçosas. Amém? Então o texto diz, eu passei pelo campo do preguiçoso. Uma das coisas que nos leva a procrastinar, então, é a preguiça. Segundo lugar, o que nos leva a procrastinar? Olha o que diz o texto aí também. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Sabe uma das coisas que nos leva a procrastinar também, queridos? Falta de juízo. E um dos sinônimos da falta de juízo é sermos inconsequentes. E o que é inconsequente? Significa que a gente não mede a consequência dos nossos atos. Não medimos devidamente a consequência dos nossos atos. E quando a gente fala de não ter juízo no ato de procrastinar, significa, queridos, que nós deixamos para depois coisas que vão nos prejudicar se a gente não fizer agora. Ou se a gente não fizer no devido tempo. Então isso que é ser inconsequente, eu não estou medindo, não estou tendo as devidas consequências dos meus atos, porque eu estou deixando para depois coisas que eu sei que vão acabar me prejudicando. Vai criar atrito com a minha esposa, vai fazer com que eu pague juros, vai fazer com que eu não desfrute de uma vida espiritual abundante, vai fazer com que eu não viva uma vida financeira frutífera, vai fazer com que eu não tenha um bom relacionamento, porque tem algumas coisas que eu sei que eu preciso fazer agora, mas eu estou deixando para depois. E eu não estou medindo as consequências dos meus atos, eu estou sendo inconsequente. Eu sei que deixar para depois vai me prejudicar e eu continuo deixando para depois. É o que ele está dizendo aqui, passei pela vinha do homem sem juízo. Camarada não tem juízo. Camarada é inconsequente, não está medindo os seus atos. Está deixando para, vou cochilar mais um pouquinho. Não, dormir mais um pouquinho só. Cruzar os braços, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. E aí quando vê, a destruição está instalada. Só mais um pouquinho. Vou deixar mais um pouquinho para depois. E aí a destruição vem, é o que está aqui. Então uma das coisas que nos faz procrastinar, falta de juízo, ser inconsequente. Terceiro lugar, o que é que nos faz procrastinar? Mau hábito. Mau hábito. A repetição, eu sempre ouvi muito o pastor Eibe falar sobre isso. A repetição, queridos, é a chave para a formação de hábitos. Aquilo que a gente faz constantemente, frequentemente, que a gente sempre repete, aquilo acaba se tornando um hábito. Seja bom ou seja ruim. Então a repetição é a chave para a formação de hábitos, bons ou maus. Assim sendo, quando a gente tem a atitude de procrastinar constantemente, nós acabamos criando o mau hábito da procrastinação. Porque uma coisa é a gente procrastinar uma vez ou outra, estamos sujeitos. Uma coisa é quando isso se torna um hábito na nossa vida. E isso pode nos levar a uma vida destrutiva e infrutífera. E às vezes a gente não sabe porque não está avançando, mas uma coisa que aparentemente é tão pequena, mas ela está causando tanta destruição na nossa vida. Tanta destruição. Deixa eu ver se eu dou alguns exemplos aqui. Você quer ver algo que é bem básico? Amanhã eu começo o jejum. Amanhã eu começo a minha dieta
Ai, depois da virada do ano eu vou começar a fazer dieta. Final do ano, não, deixa eu fazer. Aí passa o final do ano, não, deixa depois disso, depois daquilo, e nunca começa a fazer. E continua comendo, daquele jeito errado, de forma errada. Depois eu começo essa atividade, e continua sem fazer, e continua comendo. E é algo que você vai levando, é algo que você vai levando. Quando você viu, adquiriu uma doença grave, precisa de medicamentos, às vezes teve consequências no seu corpo, às vezes irreparáveis, porque você está deixando para depois, para depois, para depois. Eu começo depois, enquanto às vezes não sente nada, quando você viu, se instalou no seu corpo, se instalou nas suas finanças, ou em qualquer outra área, algo que começou bem pequenininho. Bem pequenininho. Amém, queridos? Nas suas finanças. Às vezes você vai deixando para, amanhã eu pago, amanhã eu acerto isso. Preguiça às vezes de ver uma correspondência, preguiça de pagar, preguiça de fazer. Quando você vê, deixou de pagar, aquele deixou de pagar, gerou uns juros no cartão, que virou uma bola de neve, e isso, quando você viu, você está todo enrolado. Todo enrolado, porque foi deixando para depois, para depois, para depois. Quantas outras coisas mais? Eu me lembro nesse livro da Joyce que eu citei para vocês, um exemplo que ela fala sobre hábitos de procrastinação. Ela dá exemplo de uma professora que era muito boa. Professora boa para ensinar, amorosa com os alunos, e fera, uma professora fera. Ela só tinha um pequeno mau hábito: procrastinação. E ela acabava deixando para entregar as notas na diretoria depois. Ela deixava, tantas coisas deixava para depois. E na sua profissão, que era uma ótima professora, quando a escola precisou cortar gastos, quem é que foi cortada? Foi aquela professora, que era muito boa, mas o hábito dela de deixar as coisas para depois, entregar as notas atrasadas, entregar coisas atrasadas, prejudicou a profissão dela. Uma coisa simples. E ela era boa no que ela fazia. E aí eu quero que você pense na sua vida, em qual área que essa procrastinação, esse inimigo tem entrado. Amém? Então, essas três coisas aí, por que procrastinamos? Agora, quais as consequências de procrastinarmos? De deixarmos para depois? Quero que você abra em Provérbios 21, do 25 ao 26. Provérbios 21, versículo 25 ao versículo 26. Olha o que diz aí. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo, o prudente, o que não se deixa vencer pela procrastinação, reparte sem cessar. Novamente, o preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. Uma das consequências, queridos, é a gente não colher aquilo que a gente deseja. E eu estou falando aqui, todos nós desejamos levar uma vida frutífera, uma vida próspera, uma vida abundante. E uma das consequências do mau hábito, da procrastinação, é a gente não colher essa vida frutífera. Está falando aqui do preguiçoso. O preguiçoso, ele morre de tanto desejar. Ele deseja uma vida frutífera, uma vida abundante, e como eu comecei falando assim, você faz planos, você planeja, você fala, você faz tanta coisa, mas não age. E diz que uma das consequências da procrastinação é isso, a gente vai ficar no desejo, mas não vai receber, não vai viver aquilo que a gente está desejando, por ficar procrastinando. Todos nós desejamos levar essa vida próspera e frutífera, porém o deixar para depois vai resultar em não colhermos aquilo que desejamos, ou seja, não vamos levar uma vida frutífera como Deus tem planejado para nós. Apesar dos planos de Deus, a meu e ao seu respeito, ter uma vida frutífera, quando nós temos esse hábito da procrastinação, nós não vamos colher aquilo que tanto estamos almejando, por ficarmos procrastinando. O preguiçoso morre de tanto desejar, enquanto aquele que não é o procrastinador, o justo, ele põe as mãos no arado, ele age e ele reparte sem cessar. Amém? Essa é uma das consequências. Não colher
aquilo que a gente está desejando. Segundo lugar, qual que é uma consequência de procrastinarmos? Verso 31. Versículo 31. Provérbios, deixa eu só voltar aqui, Provérbios 24, 31. Diz assim: havia espinheiros por toda parte, e o chão estava coberto de ervas daninhas. Havia espinheiros por toda parte, e o chão estava coberto por ervas daninhas. Segundo lugar, qual que é a consequência da gente deixar para depois, queridos? Além da gente não colher o que a gente deseja, uma das consequências é nós colhermos espinheiros e ervas daninhas. Além da gente não colher o que a gente deseja, ou seja, sermos frutíferos, pode acontecer, queridos, de nascer espinheiros e ervas daninhas no nosso campo. Isso significa, amados, colhemos coisas que não são boas para as nossas vidas e que nos atrapalham de frutificar. Além da gente não colher os bons frutos, ainda nasce no nosso campo espinheiros e ervas daninhas. Ou seja, coisas que não são boas. A gente não só deixa de colher o que é bom, mas o ato de ficarmos procrastinando, nós podemos começar a colher coisas ruins e coisas que nos atrapalham de darmos frutos. Esse é o significado aí, queridos, dos espinheiros e das ervas daninhas. Se deixarmos crescer espinheiros e ervas daninhas no nosso campo, vai ficar ainda mais difícil para a gente trabalhar o nosso campo e para a gente colher bons frutos. Se a gente ficar procrastinando, ao ponto de chegar o tempo que cresce espinheiros e começa a dar ervas daninhas, a gente não vai ter só o trabalho de plantar, de regar, de cuidar, a gente vai ter o trabalho, queridos, de ter que arrancar essas ervas daninhas, o trabalho de tirar esses espinheiros, ou seja, vai ficar ainda mais difícil para colhermos os frutos que nós desejamos. Então, além de não colher bons frutos, a gente começa a colher coisas ruins nas nossas vidas. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. O que o homem semear, isso ele vai colher. Está semeando procrastinação? Você vai colher alguma coisa, queridos. E não é bom fruto. Não vão ser uma vida frutífera. Se nós estamos semeando procrastinação, você pode esperar que uma hora vai dar fruto. Mas o fruto que não vai dar não são bons. São espinheiros e são ervas daninhas. Esse é o tipo de fruto que a gente vai colher. Em terceiro lugar, qual a consequência de procrastinarmos? Ainda no versículo 31. Havia espinheiros por toda parte, o chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. Terceiro lugar, qual a consequência então de procrastinar, de deixar para depois, pastor? O muro de pedras em ruínas. Deixarmos que o nosso muro fique em ruínas. Quando você pega para ver biblicamente, não só biblicamente, mas principalmente no contexto bíblico, você pode ver que quando se fala de muro, de muralhas, isso tipifica proteção. Os muros tipificam a proteção ao nosso redor. O que é que eu vejo isso então, queridos? Ou seja, o muro em ruínas significa que quando a gente vive uma vida de procrastinação, nós estamos permitindo a destruição daquilo que está nos protegendo. Aos poucos, quando nós ficamos procrastinando, nós estamos permitindo que esse muro que causa nossa proteção vá criando rachaduras, vá criando brechas, que vai deixando desprotegidos. Efésios 4, 27. Olha, uma abelha. Não caiu o muro aqui, ela entrou, tá vendo? Efésios 4, 27, queridos. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar. Se nós deixarmos o nosso muro em estado de ruínas, com brechas, o inimigo, queridos, por essas brechinhas que nós vamos dando,
O inimigo pode ali colocar a sua unha suja, a sua pata suja e vai ali cavucando, vai entrando, e quando vê, ele entrou e começou a causar destruição nas nossas vidas. O muro, queridos, esse muro, e olha o que o texto lá diz, em Provérbios 30, o muro estava em ruínas. E como eu disse, o muro ele simboliza a nossa proteção. E quando a gente fica procrastinando, a gente vai permitindo a destruição desse muro, que é a nossa proteção, que nos dá, cobertura. A gente vai dando abertura para o inimigo entrar e para causar destruição. Mas outra coisa, quando eu estava meditando nessa parte do muro em ruínas também, queridos, imagina comigo, quando eu estava meditando, Deus me trouxe isso ao coração. O muro em ruínas, ele significa também, temos o trabalho da gente reconstruir o que já estava pronto. Não é verdade? Porque o muro em ruínas significa, você tinha um muro que te protegia, um muro bem construído. E quando nós vamos procrastinando, esse muro começa a ficar em ruínas, ou seja, você vai ter que ter o trabalho de reconstruir esse muro. Algo que você já tinha feito. Ou seja, sofremos prejuízos e destruição daquilo que nós já tínhamos conquistado. Então não é só o que ainda a gente deseja. Quando nós ficamos procrastinando, esse muro que ficou em ruínas, nós vamos gastar tempo, nós vamos gastar dinheiro, nós vamos gastar esforços de algo que nós já tínhamos, já estava feito. Então, queridos, procrastinar não só nos impede de frutificar, mas acaba prejudicando algo que a gente já tinha conquistado. Até o que a gente já tinha acaba afetando isso nas nossas vidas. Se a gente não tomar cuidado, esse hábito acaba destruindo aquilo que um patamar onde nós já tínhamos chegado, algo onde a gente já tinha conquistado, até aquilo começa a ser prejudicado. Amém, queridos? Então, quando fala de muros em ruínas, eu vejo isso nas nossas vidas também. Temos o trabalho de reconstruirmos o que já estava pronto. Sofremos prejuízo e destruição daquilo que já tínhamos conquistado. Amém? Uma outra consequência de procrastinarmos. Versículo 34. Olha, pastor, agora tive um livramento, hein? Era uma abelha, aquela amarelinha, é Europa, né? Se tem uma coisa que o pastor não gosta é de abelha. Ainda bem que eu nem vi, só peguei e joguei assim. Tiago matou ali, parecia um boi, né, Tiago? Desse tamanho, né? Era grande, assim mais ou menos. Meu Deus do céu. O pastor ficou tranquilo aqui, mas por dentro o coração estava gelado. Vamos lá. Uma outra consequência de procrastinarmos. Verso 34. Mas a pobreza lhe virá como um assaltante e a sua miséria como um homem armado. Qual é uma outra consequência, querido, de termos um hábito de procrastinar? É sermos acometidos repentinamente pela pobreza e pela miséria. Você viu o que diz o texto? Passei pela vinha do homem preguiçoso, daquele que estava sem juízo. Olhei no campo do camarada lá, cara preguiçoso, ficou deixando para depois, vou dormir mais um pouco, cochilar mais um pouco, depois eu faço, depois eu trabalho, depois eu faço. Diz que o campo do camarada se encheu de espinheiros, se encheu de ervas daninhas, e diz que ele ficou, vou cochilar mais um pouquinho, esperar mais um pouquinho. De repente, quando ele viu, a miséria veio sobre a vida dele, a pobreza veio sobre a vida dele, porque esse hábito de procrastinação trouxe isso. O que é que eu vejo nisso, queridos? Primeiro, eu vejo que isso pode ser literal. A pessoa que fica deixando para depois, literalmente a pobreza e a miséria pode chegar na sua vida. Falando disso aí materialmente, fisicamente. Pessoas que podem acabar num estado de miséria, num estado de pobreza, por procrastinar. Só que eu vejo que isso também pode acontecer não só literalmente, mas isso pode acontecer em outras áreas da nossa vida. Outras áreas da nossa vida, acontecer da pobreza e da miséria entrar em outras áreas da nossa vida. E uma das áreas que eu acredito que é a pior delas, queridos, é a pior, é a pobreza e a miséria espiritual.
Às vezes a pessoa pode até estar bem financeiramente, não ter chegado em um estado de pobreza e miséria, materialmente falando, mas espiritualmente é pobre, é miserável. E sabe por que é pobre e miserável? Amanhã eu faço, amanhã eu começo, amanhã eu faço isso, amanhã eu faço aquilo, e vai deixando, e ela chega num estado de pobreza. Quando ela perceber, queridos, ela não sabe por que ela se esfriou na fé, ela não sabe por que ela não tem mais alegria de servir a Deus, ela não sabe por que ela não tem mais vontade de vir para a igreja, ela não sabe por que ela não se alegra mais de estar na comunhão com os irmãos, ela não sabe por que ela não sonha mais ministerialmente, ela não sabe por que ela não serve mais ao Senhor com alegria, porque ela foi deixando as coisas do Senhor para depois, as coisas de Deus para depois, a palavra para depois, o que Deus orientou para depois eu faço, depois eu me envolvo, quando eu resolver isso, aí eu vou fazer o que Deus falou, quando eu resolver aquilo, aí eu vou me envolver mais, quando eu resolver aquilo outro, aí eu vou me dedicar, quando eu resolver aquilo outro, aí isso e aquilo, amanhã eu começo a ler a Bíblia, amanhã eu começo uma campanha de oração, amanhã eu começo a ler, amanhã eu começo a orar, semana que vem eu começo a ser fiel no culto, semana que vem eu converso isso, e vai, e nunca começa. Quando ela vê, a pobreza e a miséria espiritual se instalou na vida dela. E aí, queridos, fica num estado, não é que é impossível, mas aí fica mais difícil. Mais difícil, porque aí tem espinheiros, tem ervas daninhas que precisam ser retirados. E fica mais difícil do que quando não estava nesse estado. Então, queridos, cuidado com isso. Porque se a gente ficar procrastinando na nossa vida espiritual, pode acontecer que a pobreza, como diz o texto, assim como um homem armado, um ladrão, de repente chega, pum, pegou de surpresa. Pode pegar você de surpresa e você viver num estado de miséria e de pobreza espiritual. Você não perceber, sabe aquelas pessoas que falam, eu não sei o que aconteceu comigo. Não sei o que aconteceu, pastor. Mas eu não tenho mais, como eu disse, eu não tenho mais essa alegria, eu não tenho isso, eu me esfriei, eu não sei o que aconteceu. Na verdade, era algo simples. Era um mau hábito chamado procrastinação, que a gente não deu a devida atenção, e foi indo, e se tornou um estado de pobreza e miséria espiritual. Amém? Em último lugar, queridos, como vencer a procrastinação? Que eu falei aqui, por que procrastinamos e algumas consequências da gente procrastinar. E agora eu quero ver se eu falo bem rapidinho. Se você puder depois anotar, se você quiser pode até pegar com o pastor também, porque eu quero que você, queridos, tenha o hábito até de anotar, porque eu sei que muita coisa que o pastor fala na mensagem, às vezes a gente pega a essência, mas muitos detalhes acabam se perdendo. E às vezes se você anota tanta coisa, você pode chegar em casa e ruminar naquilo e aquilo te ajudar. Que nem tem detalhes aqui que eu sei que às vezes você não vai guardar. Por isso que é muito bom quando a gente tem o hábito de anotar. Depois, se você quiser, você tem a liberdade de pegar o esboço com o pastor, tá bom? Mas como é que a gente pode vencer a procrastinação, pastor? Primeira coisa, a gente precisa ser implacável contra esse inimigo. Não podemos tratar a procrastinação como um mau hábito sem importância. Não tem importância. Eu sei que eu vivo deixando para depois, mas isso não faz mal nenhum. É um engano, queridos. Uma hora vai te destruir. Uma hora a pobreza e a miséria vai vir sobre a sua vida, você não vai nem perceber. Então a gente não pode tratar esse mau hábito como algo sem importância em nossas vidas. Mas a gente precisa ser implacável na luta contra este inimigo. Sabendo que ele nos impede de ser a pessoa que a gente deseja ser. E de alcançarmos a vida frutífera e próspera que Deus planejou para nós. Então, querido, não se acomode com o mau hábito da procrastinação. Se você tem tido esse hábito, seja em que área for ou em diversas áreas, eu só digo algo para você, não trate isso como algo simples, mas seja implacável, entenda que é um inimigo que pode trazer grande destruição, então trate de maneira implacável para você vencer esse inimigo, não trate de qualquer maneira, não se acomode a esse hábito de procrastinar, e novamente, como eu disse aqui, eu ergo minhas mãos, eu estou junto com vocês, eu faço questão de falar isso, porque senão eu não ia nem ministrar em paz, porque eu sei que tem áreas na minha vida que eu tenho lutado contra isso, e eu preciso parar de procrastinar. Segundo lugar,
concentrar-se nas coisas boas que desejamos fazer. Concentrar-se nas coisas, porque quando a gente se concentra nas coisas ruins, não é o meio de vencer. A gente não deve se concentrar nas coisas más que estamos fazendo. Isso não vai nos ajudar. Mas a gente precisa se concentrar nas coisas boas que a gente deseja. Para vencermos o mau hábito da procrastinação, queridos, nós precisamos desenvolver bons hábitos. Para vencer o mau hábito da procrastinação, a gente precisa desenvolver bons hábitos. E isso acontece quando a gente foca naquilo que a gente deseja fazer, e não naquilo que a gente não deseja fazer. Vocês entenderam, queridos? Isso vai acontecendo quando a gente foca no que a gente deseja fazer, e não naquilo que a gente não deseja fazer. A gente tem que desenvolver bons hábitos para vencer esse mau hábito da procrastinação. Um exemplo, se a gente quer desenvolver o hábito de se exercitar regularmente, a gente não deve ficar pensando e falando, ai, como que é difícil, ai, como que é difícil isso, mas a gente precisa pensar nos resultados que a gente vai ter se a gente for persistente. Então não fique focado no como é difícil fazer, como é difícil começar, como vai ser difícil. Se você ficar focado nisso, você não vai vencer esse mau hábito. Mas nós temos que focar nos resultados, focar no benefício que a gente vai ter. Porque se ficarmos focados no que a gente não quer, a gente não vai conseguir vencer esse mau hábito. Amém, queridos? Terceiro lugar, como vencer a procrastinação? Que cabe dentro disso também. Visualize a recompensa. Naturalmente, amados, nós somos motivados por recompensas. Portanto, se a gente aguarda ansiosamente a recompensa, nós vamos ter disposição necessária para continuar avançando em direção ao nosso objetivo. Por quê? Às vezes, criar um bom hábito e vencer esse mau hábito é difícil. Mas se você ficar focado que é difícil, nós não vamos conseguir. Agora, se nós visualizarmos e focarmos a recompensa que a gente vai ter, agora você está sacrificando, agora está sendo difícil, mas você está de olho lá na recompensa. Você está de olho no benefício que vai trazer. E aí a gente consegue ficar firme no objetivo. Essa é uma das maneiras de vencer esse mau hábito da procrastinação. Amém, queridos? Outro lugar, como que eu faço, pastor, para vencer? Não esperarmos sentir vontade de fazer alguma coisa para a gente fazer. Não fique esperando sentir vontade. Ai, mas eu não estou com vontade. Esse é um dos grandes erros e enganos sobre a vida de muitos cristãos. Sermos levados por sentimentos. Esperar sentir vontade de fazer. Eu não estou com vontade de orar. Eu não estou com vontade de ler. Eu não estou com vontade de ir para a igreja. Eu não estou com vontade de congregar. Não fique esperando sentir vontade. Faça aquilo que você sabe que tem que fazer. Não espere sentir vontade para você fazer, mas faça porque você sabe que tem que fazer. Amém, amados? Devemos ser movidos pela decisão e não pela emoção. Você pode repetir isso comigo? Nós devemos ser movidos pela decisão e não pela emoção. Amém? Outra coisa, o que é que eu devo fazer? Estamos encerrando. Para que vencer esse hábito da procrastinação. Estarmos dispostos a fazer sacrifícios agora para colhermos no futuro. E aqui é um grande segredo. E eu confesso para vocês, como eu disse, preciso me encharcar mais disso, porque às vezes a gente não vence essa procrastinação, porque a gente está querendo muito recompensas imediatas. A gente quer se deleitar imediatamente. E para a gente vencer esse inimigo, queridos, a gente precisa estar disposto a fazer sacrifício agora. Sacrifício agora que vai nos levar a colher bons frutos no futuro. Mas agora, quando a gente está fazendo esse sacrifício, não é gostoso. Não é agradável. Amém, queridos? Precisamos estar dispostos a nos sacrificarmos. Escolhendo fazer agora o que é mais difícil, para mais tarde podemos desfrutar uma vida de liberdade, uma vida frutífera. Preste atenção nessa frase que eu vou dizer para vocês. Um caráter sólido, queridos.
Um caráter sólido, ele não é desenvolvido ao fazermos o que é fácil, o que é conveniente. Mas um caráter sólido, ele é desenvolvido ao fazermos agora o que precisa ser feito. Não importa o quanto isso seja difícil. Novamente, um caráter sólido, ele é desenvolvido fazendo coisa que é preciso fazer agora, mesmo que seja difícil, mesmo que seja doloroso, mesmo que a gente não queira, não estou com vontade, mas esse caráter é desenvolvido dessa maneira. E no futuro, a gente vai colher os frutos disso. Agora, lembra do texto que eu li do preguiçoso? Agora, o preguiçoso, queridos, ele morre de tanto desejar. Eu desejo isso. Eu desejo que Deus faça assim. Eu desejo levar uma vida frutífera. Eu desejo a mudança na minha família. Eu desejo a mudança nas minhas finanças. Eu desejo a mudança no meu ministério. Eu desejo. Mas ele nunca faz o que ele tem que fazer agora. Ele sabe o que tem que fazer, mas ele vai procrastinando. Vai morrer de tanto desejar. Lembrando a frase que eu disse no começo aqui dessa ministração, a gente pode pensar em fazer a coisa certa, a gente pode planejar em fazer, a gente pode falar sobre fazer, mas nada vai mudar na nossa vida enquanto a gente não começar a fazer, enquanto a gente não começar a ter atitude, começarmos a fazer consistentemente o que precisa ser feito. Amém, amados? Não vai mudar. Não basta desejar. Deus sabe sim. E Ele vai continuar sabendo. E a gente vai continuar sem viver uma vida frutífera se a gente não se mover e não começar a agir quando? Agora. Não é depois do Natal. Não é depois da virada do ano. Não é depois da Páscoa. Não é no começo do mês. Não é no final do mês. Quando que eu preciso começar a tomar essa decisão? Agora. Agora. Amém, amados? E por último, o que é que eu devo fazer para vencer esse inimigo? Começar simples. Apesar de parecer óbvio, mas o que é que eu devo fazer para começar a vencer esse inimigo da procrastinação? Preciso começar a fazer. A maneira de começar alguma coisa é parar de falar, igual o pastor Alexandre só está falando aqui agora, é parar de falar e começar a fazer. Se eu quero vencer isso, eu preciso parar de falar que eu vou fazer, para de falar, para de prometer, começa a fazer. Começa a fazer. Precisamos ser determinados quando soubermos que precisamos fazer algo. Não podemos mais adiar, nem continuar adiando o que a gente precisa fazer. Simplesmente precisamos fazer. Precisamos fazer. E para concluir, eu digo para vocês, a procrastinação, queridos, ela parece ser uma boa ideia, cochilar mais um pouquinho, ficar mais um pouquinho, deixar para depois, parece até ser uma boa ideia, até a gente se deparar com as consequências. Nunca viveremos uma vida próspera e frutífera, adiando as coisas que devemos fazer agora. Por isso nós devemos ser implacáveis na luta contra esse inimigo que se chama procrastinação. Amém, queridos? Encerrando, eu digo para vocês, talvez você não sei como você ouviu, mas talvez você pode dizer no seu coração, pastor, não é bem assim. Tem muita coisa eu deixo para depois, mas não prejudica assim a minha vida. Pode ser que agora não. Pode ser que ainda não aconteceu nada mais grave. Mas como nós lemos no texto, se você não cuidar desse mau hábito, ou se ele se tornar um mau hábito, às vezes é uma vez ou outra, mas se você continuar constantemente, isso se torna um hábito. E se não cuidarmos desse mau hábito, a pobreza lhe sobrevirá e a miséria lhe sobrevirá como um assaltante. Quando você vir, seja na sua vida espiritual ou em alguma outra área, a destruição se instalou, a miséria e a pobreza se instalou. Amém, queridos? Então, amados, não trate isso de qualquer maneira. Leve isso a sério. E eu quero encerrar fazendo um desafio para você. Eu não vou pedir para você vir à frente e também não quero constranger ninguém, mas baseado nessa palavra, eu gostaria que você só mostrasse uma atitude de fé.
Também não quero que você faça nada de maneira leviana. Mas se você entendeu essa mensagem, e na medida que eu estava ministrando, você sabe que você tem coisas na sua vida que vira e mexe você está procrastinando. E você não quer mais isso. E você quer decidir agora, hoje, que você vai acabar com isso na sua vida hoje. A partir de hoje você vai parar com essa procrastinação. E preste atenção no que eu vou dizer para você. Às vezes tem diversas coisas que nós precisamos consertar. Mas uma dica que eu dou para você, comece com uma. Comece com uma atitude. Eu tenho o hábito de todo dia de manhã, quando o despertador toca, eu coloco no soneca e eu sempre chego atrasado no serviço. Sem contar muitos outros hábitos. Começa com esse. Eu decido hoje acabar com esse hábito. Que isso pode trazer algo prejudicial para a minha vida. Uma coisa simples, né? Qual um outro hábito que, de repente, isso tem causado mal? Eu citei aqui dos maridos. Eu decido hoje, quando minha esposa pedir algo para mim, e assim que eu tiver a oportunidade, eu vou fazer, eu vou arrumar aquilo. Porque isso, às vezes, tem causado contenda no meu casamento. Eu decido hoje que eu vou parar de deixar para depois. E às vezes a gente acha, que eu não tenho tempo. Às vezes não é falta de tempo, não. Às vezes é o hábito de procrastinar. O que é que você pode decidir hoje? Eu decido hoje essa questão de ficar deixando de pagar a conta depois. Deixa para depois eu vou pagar. Quando você vê, não é nem a falta de dinheiro. É por procrastinar e você começa a pagar juros. Eu decido hoje. O que é que você decide hoje? Parar de procrastinar esse algo que você sabe que tem que fazer. Você pode fechar os seus olhos por um instante? Pessoal que está em casa, puder fazer isso também? Faça isso. Quero que você não se distraia agora. Nem o pessoal fique se movimentando. O que é que você decide hoje, querido? Comece, ainda que seja algo pequeno. Mas eu quero convidar você junto comigo. Porque eu acredito que quando a gente começa, ainda que com pequenas coisas, isso vai nos encorajando a ir para outras coisas, a ir trabalhando outros hábitos, outras atitudes que às vezes nós estamos procrastinando em outras situações. O que é que a gente pode começar hoje? O que é que a gente pode, para que a gente coloque em prática essa palavra? O que é que a gente pode começar hoje? O que é que vem no seu coração? O que é que a gente pode começar hoje, queridos? Hein, amados, o que nós podemos começar hoje? Eu queria que numa atitude só, não é mostrando para o pastor nem para ninguém, mas eu queria que numa atitude de fé, dizendo para o Senhor, que você vai começar a decisão sua a partir de hoje, se tem algo na sua vida que precisa ser feito assim, e você quer dizer para Deus com essa atitude, eu gostaria que você ficasse de pé e mostrasse para Deus que a partir de hoje você toma uma decisão. Para começar a mudar isso hoje, você não vai deixar para depois. Você pode fazer isso hoje. Não é para mostrar para mim não, queridos. Nem para ninguém. É para você dizer para o seu Deus, Senhor, eu começo hoje a vencer esse hábito de procrastinação em tal área na minha vida, que tem me prejudicado ou pode vir a me prejudicar muito mais. E eu decido hoje. Em nome de Jesus. Vamos orar, queridos. Todos vocês, todos que ficaram de pé, eu creio que o Senhor está olhando para a sua atitude agora, e nós vamos orar ao Senhor. Amém? E vamos começar a partir de hoje, a agir, e não apenas falar. Você pode orar junto com o pastor. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esta palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, porque o Senhor está nos mostrando os inimigos que têm tentado nos impedir de frutificar. E um desses inimigos, Pai, é esse mau hábito da procrastinação. Senhor,
O Senhor conhece o coração de cada um dos meus amados irmãos e as áreas que eles precisam vencer e deixar, Pai, de procrastinar. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que a Tua graça, o agir do Teu Espírito Santo venha sobre as nossas vidas. E nós declaramos, em nome de Jesus, que a partir de agora nós tomamos essa decisão, que nós vamos deixar de procrastinar em determinada área ou em determinadas áreas da nossa vida. E nós pedimos que o Senhor nos ajude, nós pedimos que a graça do Senhor seja conosco, nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos traga à memória esse compromisso, esse voto, essa atitude que nós tomamos agora diante de Ti, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. E se porventura de alguma maneira falharmos, que não venhamos nos sentir derrotados, ou Senhor, mas que nós venhamos, Senhor, em nome de Cristo Jesus, continuar acreditando, continuar confiando no Senhor e sabendo e crendo que nós certamente teremos a vitória sobre esse inimigo, porque é possível e é vontade do Senhor que venhamos viver uma vida abundante, uma vida frutífera, Pai, em nome de Jesus, Pai. Visita agora cada um dos meus amados irmãos aqui. E que o Teu Espírito Santo venha imprimir nos nossos corações a certeza desta vitória sobre este inimigo, Pai. A certeza que venceremos, Pai, este inimigo nas nossas vidas e iremos frutificar para a glória do Teu santo nome, Pai. Assim nós oramos e agradecemos ao Senhor para a glória do Teu santo nome. Amém. E amém. Se você crê, queridos, você que se colocou de pé, você que deu esse passo de fé, aplauda bem forte ao Senhor, em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Querido, que o Senhor te faça lembrar, que o Espírito Santo te faça lembrar, te dê forças e te dê graça. Não é a partir de amanhã, a partir de hoje, para que você fique firme nessa posição. Em nome de Jesus. E lembre-se de uma coisa, eu não digo isso aqui como incredulidade não, mas ao contrário, é para te encorajar. Se porventura, nesse percurso, você der uma deslizada, não permita que o inimigo venha sentar aqui do seu lado, nos seus ouvidos, está vendo? Você não consegue não. Você é assim mesmo. E sempre vai ser assim. Mentira. Mentira. Você e eu conseguimos vencer isso. Por quê? Simplesmente porque o nosso Deus que nós podemos, diz que nós podemos nele. Amém? Então não acredite, ao inimigo da semana passada, né? Não acredite nas mentiras. Amém? Em nome de Jesus. Nós vamos encerrar. Eu quero aqui só fazer menção, queridos. Tem uma das nossas irmãs, Marilúcia, é isso, né, Mi? Ela pediu um especial aqui para a gente estar orando por ela e pelos netos Kennedy e Gabriel, que estão internados com pneumonia e com asma. Amém? Eu quero que vocês se lembrem desse nome, né? A Marilúcia e os netos Kennedy e Gabriel estão internados com pneumonia e com asma. Eu quero que vocês apresentem os nossos amados irmãos. Amém, queridos? Pai de amor, nós apresentamos a Marilúcia, apresentamos o Kennedy e o Gabriel. E em nome de Jesus, na autoridade que nos foi dada para curar os enfermos, nós damos uma ordem a todo mal, toda enfermidade, toda infecção, toda asma e pneumonia, que deixe o Kennedy, deixe o Gabriel e a Marilúcia, Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos a saúde, porque o Senhor, Pai, nos deu essa autoridade. Nós declaramos isso sobre a vida deles. Todo mal, toda enfermidade, saia em nome de Jesus, vá embora. E que a saúde e a vida do Senhor seja sobre eles, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós exercemos a autoridade que nos foi dada como igreja e declaramos a saúde do Senhor sobre eles. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir o nosso Senhor, queridos? Glória a Deus, glória a Deus. Estenda assim as suas mãos, deixa eu despedir vocês. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda a graça, que o Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a paz. Assim, os abençoe, queridos, em nome de Jesus.
Amém e amém. Que você tenha uma semana abençoada, uma semana de vitória, vitória sobre os seus inimigos, uma semana cheia de frutos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Vão na paz do Senhor Jesus.